Voltamos a falar sobre a Lei 12.846 de 2013, conhecida como a Lei Anticorrupção. E o nosso entrevistado é o juiz federal Alexandre Vidigal. No primeiro bloco a gente falou sobre acordo de leniência. Eu queria que o senhor explicasse quais os requisitos para que ele seja feito. Os requisitos estão previstos na lei, se não me engano, no artigo 19, e lá está dito que a empresa tem que ser a primeira a procurar o poder público para poder fazer o acordo de leniência. Isso quando você tem uma situação delituosa, né, de desvios e que envolve mais de uma empresa, então somente a primeira é que tem essa oportunidade. Houve uma medida provisória, 703, recentemente, ela até tentou mudar esse componente, mas isso não foi adiante. A empresa tem que se comprometer a cessar a sua atuação de desvio, a sua conduta ilícita, e ela tem que também se comprometer a oferecer elementos que facilitem a investigação daquele ambiente, daquele cenário de relação desvirtuosa, de relação de práticas de ilícito. Esses são os requisitos exigidos da empresa. E essa empresa, ela tem a obrigação de fazer uma reparação integral e ainda acrescento, isso é possível? Sim, sempre, a todo momento, um dos objetivos principais da lei é que haja essa reparação integral do prejuízo, do dano suportado pelo poder público, pela administração pública. É evidente que ela tem também, como eu disse inicialmente, que é uma colaboração compensatória ao se propor a fazer o acordo de leniência, né? Sendo aceito esse acordo, ela terá vantagens também, né? A lei prevê que ela pode ter, então, a redução de até 2/3 do valor da multa prevista, da multa calculada, né? Ela ficará desonerada também daquela publicação vexatória, a sua imagem, que atinge a sua reputação. Essa publicação não acontecerá, ela será uma empresa condenada, né? Mas não haverá condenação. E também um outro componente lá da responsabilidade civil, da sanção civil, que é a impossibilidade de contratar com o poder público para obter empréstimos, benefícios, subsídios, isso será afastado também. Então, é uma relação, né, de trocas. A empresa oferece, eu contribuo em oferecer elementos a facilitar a apuração dos desvios, da responsabilidade. Em compensação, a administração me sugere, me permite esses benefícios de 3 ordens. Por conta do acordo de leniência, a multa pode ser alterada? Ela pode ser alterada. Até 2/3 ela pode ser reduzida. Doutor Alexandre, a lei anticorrupção também prevê que seja desenvolvido um programa na empresa, aquele compliance, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, o programa de compliance é aquilo que podemos traduzir como mecanismos de integridade, ou um programa de resgate de valores, né, comuns à sociedade. Quando a empresa ela se encontra numa situação de irregularidade com o poder público, e que isso pode ocasionar a responsabilização pela lei anticorrupção, o fato da empresa ter na sua estrutura um setor de integridade, isso diminui, atenua as sanções às quais ela se encontra passível de ser chamada à responsabilidade, passíveis de suportar. Além disso, quando ela faz o acordo de leniência, uma das cláusulas exigidas é que, se ela não tem esse setor de controle, de acompanhamento de integridade, ela obrigatoriamente deverá tê-lo. Eu gostaria de acrescentar, Daiane, com relação ao setor de integridade, de compliance, que muitas pessoas questionam qual a razão de uma estrutura dessa, se as empresas, principalmente as grandes corporações, elas têm na sua estrutura já os setores, por exemplo, como o departamento jurídico, setores de auditoria, contratam auditorias. Qual a diferença? Como entra, então, essa necessidade de ter um setor de compliance? Acontece que, seja um compromisso de um setor jurídico da empresa, seja de auditoria, o foco deles será sempre a própria empresa, a proteção da própria empresa. Já um setor de compliance,
no qual se busca atuar com a integridade da empresa, o foco principal é a sociedade. É como se fosse um controle externo dentro da empresa. Toda a estrutura que a empresa já tem, jurídica, de auditoria, contábil, são controles internos, em seu próprio benefício. Os setores, né, criados na estrutura para o compliance, eles objetivam muito mais essa necessidade da empresa ter um compromisso ético com a sociedade, um compromisso de integridade com a sociedade. Foram criados também cadastros nacionais, são cadastros que trazem os nomes das empresas idôneas suspensas e das empresas punidas. Qual é a importância dessa lista? A importância é exatamente trabalhar naquilo que falávamos inicialmente, a reputação. Né? Ninguém quer ter a sua imagem, o seu nome, colocado de uma maneira negativa no contexto coletivo, inclusive para os investidores. As empresas dependem dos investimentos, né, inclusive externos, para poder ter como fonte de seu recurso, para poder crescerem. E quando você tem uma empresa submetida a um cadastro desse, a um cadastro de negativação, evidentemente ela se encontrará numa situação desfavorável para atrair esses interesses externos. O senhor acha que essa medida de fazer um cadastro inibe outras empresas a não praticarem atos lesivos à administração pública? Exatamente, é mais uma medida de transparência. Uma transparência onde você divulga que determinada pessoa jurídica não se portou bem, suporta uma condenação por ter agido, ter se comportado com práticas ilícitas com o poder público.